fazer uma entrevista. Primeiro agora com a Ana. Ana, conta pra gente aqui, o que você acha que é identidade? Identidade é como se fosse um rótulo, uma descrição do que você é, do que você sente, de quem faz parte do que você é. Se você tivesse que definir sua identidade, você definiria como você é o quê? Quem você é? Um rótulo? Escravatura, artista, estudante, líder em classe. Tudo isso forma sua identidade? Tá bom. Agora eu vou perguntar pro restante. Vamos ver. Os meus universitários. Pronto, agora a gente vai perguntar pra mais velha. Yasmin, o que é identidade pra você? Identidade? É. Assim deu branco. Não, mas o que significa pra você a identidade de alguém ou a sua identidade? O que é isso? É quem você é. É o que te descreve, é o que te define. Em termos de atividade, de crença? O quê? Em termos de essência, se pergunta pra mim o que é minha identidade, eu digo que quem eu sou. Quem eu sou cristã, sou missionária, Pra mim, essa é a primeira verdade sobre mim que eu lembro. Então, a identidade é a maior verdade que você tem sobre você. Eu acho que é isso. A maior verdade que você tem sobre você. Obrigada. Identidade está relacionado com nossas características que são ímpares, pessoais, pelas quais as pessoas podem nos identificar. Elas dizem também de onde somos e para onde vamos. Uma vez que fomos criados com um propósito, a nossa identidade é marcada também por esse propósito, para o nosso destino, para onde rumamos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre identidade. Por que eu queria começar falando sobre isso? Porque aqui nesse canal nós vamos falar muito sobre transformação da mente, para mudar as nossas relações, nossa performance, nossa forma de liderar, especialmente a estrutura da nossa família, a forma como a gente influencia e educa e ensina a nova geração. Então, para fazer tudo isso, toda essa mudança, ainda que a gente tenha referências científicas através da neurociência, ou referências de padrões educacionais, ou aspectos bíblicos, claro, a gente precisa entender muito sobre quem nós somos também. A neurociência diz que nós somos formados através do nosso aparelho perceptual. A nossa mente ela vai sendo modulada através desse aparelho perceptual. O que é isso? São os nossos sentidos. Então é a forma como cada um de nós percebe e sente as coisas que nos torna quem nós somos. Por isso que irmãos, mesmo que sejam gêmeos e sejam criados da mesma maneira ou com o mesmo propósito, são tão diferentes, porque cada um recebe as informações, as emoções, vive suas experiências de um modo muito único, muito particular. E nossa identidade, ela é assim, exclusiva. Contudo, há um conceito geral que a gente não pode abrir mão quando a gente tem fé. Na palavra de Deus, ele diz que o homem foi feito à sua imagem e semelhança, que nós éramos filhos dele, criaturas dele e feitos à imagem e semelhança dele para cumprir um propósito que é justamente o de representar o seu caráter, de representar quem ele é. Nosso propósito, a nossa vida, tudo que nós temos, tudo que nós somos é para a glória de Deus. Então, dito isso, à luz da Bíblia e da nossa fé, a gente agora parte para as questões das vivências e de como essas coisas estão se formando dentro da gente. Por quê? A ciência diz que cada um de nós é único e que nós somos... A nossa ideia de nós mesmos é consolidada através das nossas experiências vividas. A palavra de Deus diz que nós somos feitos em imagem e semelhança de Deus e o propósito da nossa vida está em representar essa imagem dele. Como é que a gente pode unir tudo isso para chegar com uma segurança de se apresentar, de se mostrar diante das pessoas, de se olhar na frente do espelho com consciência firme, com certeza, com convicção de quem nós somos? Vamos destrinchar um pouquinho disso? Nós somos resultado, tá? Eu costumo falar muito disso quando eu falo para mães e pais e educadores de adolescentes. A gente tende a achar que o adolescente é um problema, porque o adolescente é muito imaturo, muito inconsequente.
E existe uma coisa que às vezes a gente negligencia. Adolescente é resultado. Adolescente já é resultado. Ele é resultado de quê, Elaine? Ele é resultado da infância. Ele é resultado da forma como ele foi criado até ali, das construções que foram feitas com ele, para ele, por ele, até aquele momento. Então, quando chega na adolescência, você não consegue mais intervir de forma direta, dizendo o que é certo, o que é errado, faça ou não faça, porque agora é um momento de construção de autonomia. Ele já sabe o que você pensa, o que você ensinou, o que deixou de ensinar, como a vida funciona, ou pelo menos ele acha que sabe, porque ele já absorveu tudo. Então agora, na verdade, ele está construindo a forma como ele quer lidar com isso, como ele quer reagir a isso. Nós, já adultos, já amadurecidos, precisamos ter convicção e clareza do que nós queremos ser, do que nós somos e do que nos formou até aqui. Primeiro, a gente precisa ter um momento de acolhimento. Você é fruto de tudo que te formou, das pessoas que te criaram, que te influenciaram, das experiências, dos traumas que você viveu, das construções que foram feitas. Então não seja tão duro com você. Você tem marcas, você tem sequelas de uma construção que nem sempre foi a mais apropriada ou a mais saudável. Eu, por exemplo, passei por um trauma muito intenso na minha infância. Muito intenso mesmo. Na minha cabeça, contudo, racionalmente, isso era bem resolvido. Porque eu fui muito ensinada e muito preparada, especialmente no âmbito espiritual, para ter uma visão do mundo muito clara, muito definida. Bem é bem, mal é mal, a gente deve amar, deve perdoar. Então, às vezes, parece que a gente está numa realidade meio paralela. Mas não, é a formação que eu recebi mesmo, a educação. Eu fui ensinada para agir conforme princípios cristãos. Então, sim, para mim perdão é válido, para mim todo mundo tem um lado positivo, a gente tem que procurar salvar e querer o bem de todo mundo, relevar as coisas, a gente foi feito para servir, para ser útil. São coisas em que eu acredito de verdade. É um excesso de otimismo, talvez? Não sei, mas é uma visão puritana. Ah, Elaine, então você é pura? Não necessariamente. Eu tenho meus momentos de raiva, de julgamento, de rancor, de tristeza, de mágoa, mas eu realmente trabalho com um afinco para que isso não perdure, porque não é o que eu acredito de verdade. E aí agora entra uma parte, como você foi criado? Uma coisa que influencia é a construção que a gente tem sobre nós mesmos. Por exemplo, esse trauma, eu não tinha essa consciência, obviamente, quando era mais nova. E minha família muito menos, que nunca foi muito estudiosa sobre saúde mental e essas coisas. Então a gente não tinha a real consciência do impacto que isso causava na minha autoimagem, do impacto que esse trauma causaria no meu desempenho, na minha construção de vida, na minha formação familiar, né? Na construção da família que eu ia fazer. A gente não percebia. Então, depois de terapia e de muito estudo, eu consigo perceber muitas coisas que eu acredito sobre mim, que eu vejo sobre mim, que são reflexos desses traumas, dessa construção que foi feita em cima de feridas, de machucados, de circunstâncias do cotidiano, do dia a dia, de posturas que meu pai, minha mãe e outras pessoas tiveram, às vezes com as melhores das intenções, às vezes de forma completamente inocente, e às vezes com maldade, com crueldade. Todas as pessoas impactam no que a gente pensa sobre a gente, especialmente na forma como elas nos tratam, na forma como elas falam de nós e na emoção que é transmitida. Por exemplo, na adolescência, que eu acabei de falar antes. A forma como você fala com o seu adolescente impacta sobre ele muito mais do que o que você de fato está falando, do que a sua proibição, a sua regra, a sua correção, mas a maneira. Outra coisa, a forma como você se refere a ele impacta em como ele enxerga a si mesmo. E uma série de coisas. Mas como eu já falei demais de adolescência, eu estou usando esse exemplo para reforçar para você que tudo é processo de construção. E que às vezes a imagem que a gente tem de nós mesmos, o conhecimento que a gente tem de nós mesmos não são o suficientes para afirmar uma identidade que combine, que harmonize com as ideias que a gente tem, com os pensamentos que a gente tem. E às vezes a gente acaba até se tornando meio contraditório. Por exemplo, você já concordou muito com alguma ideia que você viu na Bíblia ou com algum pensamento de um influenciador na internet, mas você sabe que na prática você não consegue agir exatamente assim?
Ou que talvez você ache as coisas certas e você entende que é assim que funciona, mas o seu comportamento, ou quando você se olha no espelho, fala, eu não sei se eu quero acreditar ou se eu acredito nisso, porque parece que há uma incoerência, uma inconstância ali. É importante a gente entender que a nossa identidade ela é formada por uma estrutura muito complexa, muito gigante. De tudo aquilo que fez a gente acreditar em quem nós somos, de tudo aquilo que construiu a cosmovisão que a gente tem do mundo, da vida. E muitas vezes a gente não tem ciência ou firmeza nessa identidade. A gente se resume ao que a gente é, ao que a gente faz. Você viu aí a opinião das crianças em fases diferentes, né? A Ana, por exemplo, falou disso. A identidade é o meu rótulo. Ela usou até essa expressão. Eu sou desbravadora, eu sou estudante. Mas identidade não é só o que você é. Identidade é como você se porta diante do mundo, como você se apresenta e muito do que você crê dentro de você. Identidade tem a ver também com o seu propósito, com a sua raiz e com o seu propósito. Então a identidade ela precisa permear todo o caminho da sua existência. Por isso é importante ter clareza, reconhecer quem eu sou e de onde eu vim. Sim, essa parte da identidade que nos rotula é essencial. Não com rótulos externos, mas com identificação clara de conceitos que a gente tem sobre a gente. Então, eu sou uma mãe, eu sou uma estudiosa, eu sou uma profissional e por aí vai. Agora que eu sei quem eu sou, de onde eu vim? Eu vim de um lar de que sentimentos precisam ser dominados e administrados. Mas eu também vim de um lugar onde a gente estudou, onde a gente viveu experiências, onde eu passei por situações. Então, eu preciso agora começar a identificar toda a construção que me formou. Passado isso, sabendo quem eu sou hoje, como eu atuo, em que frente eu me apresento, qual é o meu papel, agora eu sei também de onde eu vim, como eu me tornei quem eu sou, por que eu carrego traços tão específicos da minha família ou de convívios que eu tive, de pessoas, de relações, porque eles ainda estão em mim, porque eu levo eles para os lugares. E agora, o terceiro ponto. E eu sempre gosto de resumir as coisas em 3 pontinhos assim, porque se a gente organiza o nosso pensamento, a gente chega num resultado mais satisfatório, a gente tem mais clareza mental. Por isso, todas as vezes que eu vou falando aqui, eu vou repetir 3 pontinhos, tá bom? O terceiro ponto agora é a gente saber qual é o propósito da minha vida. Se eu sou isso, se eu vim deste lugar, qual é o meu propósito? O que eu pretendo fazer? As minhas ideias, sejam elas políticas, sociais, filosóficas, elas não definem quem eu sou, elas são reflexos de quem eu sou. Entende? Então, quando a gente vai se alimentando de alguns conteúdos, de alguns assuntos, de alguns conhecimentos, isso vai mudando a nossa essência, a nossa cosmovisão, a nossa percepção de mundo e de nós mesmos. Mas aquilo que a gente escolhe para se alimentar também já é reflexo de quem nós somos, de como nós nos enxergamos. Por isso é preciso ter cuidado, criticidade e intencionalidade para escolher do que nós nos alimentamos e o que nós queremos de fato acreditar e aceitar para a nossa vida e para a nossa realidade. Não tem como controlar as experiências, as relações, as pessoas que te cercaram até aqui. Você não tem como controlar isso, é uma coisa que já foi, já veio, faz parte da sua história. Mas você tem como controlar o que vai ser a partir de agora. Que postura você quer assumir, como você quer se reconhecer. E aí você vai moldando isso através de todo o alimento que você recebe. O alimento dos seus estudos, o alimento daquilo que você contempla. A palavra de Deus diz que nós somos transformados por aquilo que contemplamos. Por aquilo que você contempla, que você lê, com as pessoas com quem você se relaciona. Se você saber quem você é de fato, te ajuda a ter clareza sobre a forma como você quer viver. Se você quer ser uma pessoa antenada a questões de saúde, se é foco para você dar valor ao seu corpo, cuidar disso, você vai se cercar disso. Você vai ver vídeos sobre isso, você vai conversar com pessoas sobre isso, você vai ler sobre isso, você vai andar com pessoas que praticam as mesmas coisas e creem nas mesmas coisas que você. Se isso é um alimento para sua alma, é disso que você precisa, se abastecer. E sobre a sua fé, é a mesma coisa. Sobre suas crenças políticas, é a mesma coisa. Agora, você precisa tomar muito, muito, muito cuidado para que isso não se torne um rótulo isolado em si mesmo. Porque não é só o que você faz ou uma ideia que você tem que define quem você é.
É uma construção, como eu disse, muito grande. E a gente precisa levar em consideração que uma identidade mal resolvida gera decisões confusas. Isso impacta na maneira como você vive, como você se porta diante dos outros. Faz uma necessidade de busca de aprovação onde não precisa, te deixa inseguro sobre o que você quer ou deve fazer. Deixa eu guardar isso aqui. Mas uma identidade que é firmada no conhecimento da sua história, na decisão de quem você quer se tornar e na estabilidade emocional de se sentir pertencente a Deus, a sua família, a uma comunidade. Isso te coloca no prumo, no sentido de que dá sentido, propósito para a sua vida. Nós precisamos ser seres pensantes, que se posicionam mesmo. Mas nada, nenhum desses perfis deve definir quem você é. As pessoas não devem olhar para você e te reconhecer por causa de uma ideia sua. A sua história, a sua identidade, ela é muito maior e mais complexa do que isso. Há uma construção gigantesca e há um propósito muito claro e definido na sua vida e na sua existência. Deus te formou à imagem e semelhança dele. Isso é quem você é, filho e criatura. O propósito da sua vida é em glorificá-lo e em representar essa identidade. E aí, se sua fé por agora está meio bagunçada, meio instável, e talvez, Elaine, ainda está muito vago ter nesse conceito, entenda uma coisa. Todas as experiências que você viveu foram únicas, porque só você conseguiu perceber, lembra? Pelos sentidos, aquela experiência, aquelas relações pessoais dessa maneira. É uma construção muito particular. E Deus acompanhou tudo isso. Quem você é fruto de tudo que você viveu e da maneira como você viveu e como recebeu isso. Agora, se você foi feito de maneira tão única e tão particular, se comparar os outros, ser inseguro com isso, não faz o menor sentido. Você é único. E se você é único, o propósito da sua vida também é único. A gente generaliza quando fala que é representar a identidade de Deus, que era abençoar vidas, mas é porque esse é o conceito geral mesmo. O seu propósito ele é particular. Se você vai agir em que meio, para influenciar que pessoas, ou influenciar de que forma, é uma coisa que só cabe a você. Então não se compare a ninguém, não se sinta mais tão inseguro, não fique travado sem saber para onde vai. Conheça bem a sua história, reconheça que você é fruto de toda uma construção e que agora você tem o poder de confirmar essa construção, mas da maneira como você a enxerga, de definir quem você quer ser. Porque você é fruto da sua história e das decisões que você toma a partir dela. Seu passado não te define. O que você quer fazer da vida também não te define. Há espaço para todo mundo nesse mundo, justamente porque cada um tem uma percepção única, própria, e um poder único e próprio também. Porque só você sente como você sente. Só você sabe o que você sabe. Só você viveu o que você viveu. E só você pode transmitir o que você quer transmitir. Outras pessoas podem fazer coisas muito parecidas, mas elas vão sempre ter um toque da personalidade delas, da história delas, da concepção e da cosmovisão delas. Isso é muito particular e individual. E Deus vê a nossa individualidade, respeita isso. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ele quer te usar para a honra e glória dele. E isso não te transforma num objeto. Isso te torna semelhante, de igual a ele. Ele te acolhe, te deu sangue real, te deu identidade santa. Bom, se nada do que é espiritual ainda toca você para te dar estabilidade, olhe para fora e não se resuma a qualquer rótulo. Um rótulo sobre você só pode existir se aquilo for parte de quem você é, mas ainda assim será apenas uma parte. No resto, você é muito maior do que quem está de fora pode ver. Mas você pode se conhecer, vida. Eu estou aqui para te ajudar. É isso, gente. Eu espero ter ajudado você a refletir um pouquinho mais, a se conhecer um pouquinho mais. E a partir da próxima semana, no próximo domingo, eu vou começar a ser um pouquinho mais objetiva, tá bom? Nos nossos vídeos. Alguns, os de domingo especialmente, serão mais numa vibe tipo vlog. Eu vou mostrar mais da minha casa, da minha rotina, enfim. Mas nas quartas-feiras, pelo menos, eu vou deixar tentar gravado com antecedência um conteúdo um pouquinho mais profundo, pra gente ler mesmo alguns versículos da palavra, pra gente compreender com mais clareza alguns conceitos da neurociência, porque eu quero ajudar você de forma prática e real, tá? Que essa transformação seja profunda e que ela se reflita onde quer que você esteja e em qualquer pessoa que você tenha alcance. Que Deus te abençoe, te use, se sinta acolhido por Ele, você é especial, não esqueça disso.
acabei de quebrar. Ah, quebrei o aparelho que segura o celular. Que doisa. Tô falando um monte de coisa errada. A roupa do barulho tá suando. Muito quente. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar tudo certo. Enfim. Depois vai me levar. Ai, viu aí, né? As crianças invadiram aqui. Gente, hoje o negócio tá bem assim, sofrido. Vou mostrando logo também uma realidade pra vocês aqui. Pra mim gravar isso, eu deixei os 3 filhos do lado de lá dessa porta. Então, tem uns gritinhos acontecendo aí de vez em quando. E a janela do quarto tá aberta, eu já tô no meu quarto pra poder conseguir aqui na cidade. De dia de semana é muito mais difícil. E vai tá viajando, não tem mais ninguém aqui, enfim. Tá uma loucura, tá sendo bem desafiador. Mas eu tô gostando muito de gravar e a gente vai continuando, tá bom? Eu daqui, você daí. A gente vai continuando junto. Quando tiver barulho de rua, essas coisas, eu acabei de quebrar o aparelho que segura o celular. Mas vai dar certo, gente. Vai dar certo. Vamos ver o que...